Queridos irmãos, graça, misericórdia e paz. Graça é tudo o que recebemos e não merecemos. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Efésios capítulo 2. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. As obras, elas são o resultado de alguém que foi alcançado pela graça maravilhosa de Deus. Misericórdia é a bondade e a vontade de Deus, trabalhando para ajudar aqueles que reconhecem a sua miséria e a sua necessidade de Deus. Paz fala da relação saudável de uma pessoa com Deus. Se o seu relacionamento com Deus está acontecendo de maneira saudável, então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração em Cristo Jesus. Quando saudarmos alguém com graça, misericórdia e paz, é necessário que estas três palavras estejam bem definidas em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida diária, para não termos uma saudação superficial e apenas tradicional. Por esta razão eu quero saudá-lo com graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Amém? Queridos, nós estamos olhando nestes pequenos vídeos a questão do discipulado. No primeiro vídeo nós olhamos que o discipulado é um mandamento. Não é uma questão opcional, não é uma questão de escolha, e muito menos a ênfase deste ou daquele ministério. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, aquele que manda, aquele que determina, e é dele que vem o mandamento de Mateus 28, 18 a 20, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Agora, é muito importante que em nossa mente a questão do discipulado esteja de uma forma bem definida. Exatamente o que é o discipulado à luz das Escrituras. Eu quero mencionar a vocês alguns textos que nos ajudam a ver esta questão de maneira clara. E isto certamente vai contribuir para que o nosso foco no discipulado, o nosso foco no ministério, o nosso foco na vida, seja um foco claro. Isto é, para onde vamos? Por quê e para quê? Quais são as pessoas em quem nós vamos investir? E quais são aquelas pessoas a quem nós vamos dizer que elas não estão prontas para o discipulado? Que elas não podem ser discipulados, porque elas não apresentam alguns requisitos básicos necessários para alguém que deseja, depois de ser gerado em Cristo, caminhar numa vida marcada por um discipulado sério, bíblico, restaurador e equipador. Mas antes de nós olharmos as marcas de um discípulo verdadeiro, eu quero definir com você, à luz das Escrituras, o que é o discipulado, para quem vai discipular e para aquele que vai receber o discipulado. O primeiro texto é o texto que está na primeira carta de Coríntios, capítulo 4, versículos 14 a 16. Eu quero mencionar o versículo 15, onde Paulo declara a seguinte questão: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Portanto, o discipulado aqui é gerar filhos, é gerar pessoas em Cristo Jesus através do Evangelho. O discipulado não é mais uma reunião, mais um encontro. O discipulado é ser pai e mãe espiritual. Nós fomos criados em um contexto evangélico, onde nós esperamos que as pessoas venham a Cristo através do domingo à noite, através das reuniões, através dos encontros, através dos encontros marcados por eventos que nós realizamos, e nós nos esquecemos que as pessoas são geradas através do contato pessoal, através do evangelismo pessoal,
Nós pregamos o Evangelho porque é um mandamento em Marcos 16,15. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. É mandamento pregar o Evangelho, é mandamento fazer discípulos, é mandamento pessoal para todo aquele que está em Cristo, que nasceu de novo e que reconhece ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas em nossas igrejas são apenas membros da igreja, nunca foram discípulos de Cristo, nunca nasceram de novo, por isso não podem compreender a importância de pregar o Evangelho e, pregando o Evangelho, fazer discípulos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a tarefa de pregar o Evangelho e fazer discípulos não é tarefa pastoral, não é tarefa dos líderes, dos presbíteros e dos diáconos, é tarefa de cada pessoa que está em Cristo Jesus. Naturalmente, nós pastores, nós que estamos na liderança, também temos a responsabilidade de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Mas nós fazemos não por causa da nossa função, não por causa do título que recebemos, mas porque somos discípulos de Cristo, também temos o mandamento para pregar o Evangelho e fazer discípulos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a primeira questão que quero mencionar é que o discipulado é gerar filhos. Todo cristão que está buscando ter uma vida saudável, desejando ser um cristão saudável, vai compreender que a vida cristã normal é gerar filhos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você não está gerando filhos, se você não tem o seu Timóteo, alguma coisa está equivocada com a sua compreensão do Evangelho, com o seu compromisso em relação ao Evangelho, com a sua vida com Deus, com o seu tempo de adoração como adorador ao Deus verdadeiro. Se o seu estilo de vida como adorador não está sendo traduzido na pregação do Evangelho e na tarefa de fazer discípulos, então alguma coisa está completamente equivocada com a sua adoração. Você precisa descobrir a quem realmente você está adorando. Então a primeira questão é, o discipulado é gerar filhos em Cristo Jesus através do Evangelho. Segunda questão que quero mencionar, o discipulado é dar de si, dar a sua vida para o discipulado. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, Paulo diz assim: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. O discipulado tem um preço. Fazer discípulos tem um preço. É dar a própria vida. É dar de si. Porque aquela pessoa que nasceu de novo, que ainda é um bebê em Cristo e está nos primeiros passos da vida cristã, nos primeiros momentos da vida em Cristo, agora esta pessoa vai aprender o que significa ser um cristão. Como andar na vida cristã, como ganhar o caráter de Cristo, como dizer não ao pecado, dizer não ao mundo, dizer não às obras da carne. Este período em que a pessoa vai aprender como ser um discípulo de Cristo, aqueles que serão os seus pais na fé, aqueles que geraram estas pessoas em Cristo, precisam dar de si, precisam dar a sua vida, precisam dar o seu tempo, a sua oração, estar dispostos a acordar de madrugada para atender aquela criança em Cristo, para atender aquele bebê espiritual que acabou de nascer. É um tempo de fadiga, é um tempo de esticar para todo lado, é um tempo trabalhoso. O discipulado, queridos irmãos, não se resume a uma reunião, a estudar uma apostila, a encontrar uma vez por semana e nós encontrarmos por uma hora e entendemos que pronto, tudo está bem, aquela pessoa compreendeu, entendeu. Não, não é isto. Nós já olhamos isto na palavra de Deus. O discipulado envolve restaurar o caráter, restaurar os relacionamentos e restaurar o ministério daquela pessoa. Isto leva tempo, meus queridos irmãos. É um trabalho a médio e longo prazo. Nos afadigamos e, como Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e versículo 29, nós nos esticamos para todo lado para apresentar todo o homem completo em Cristo. É um trabalho agradável, é um trabalho privilegiado, vale a pena fazer discípulos, é a melhor coisa que Deus tem nos chamado para fazer, mas é um trabalho árduo e um trabalho com lágrimas, onde nós temos batalha espiritual, temos chumbo grosso, vamos enfrentar lutas
e temores, mas vale a pena investir naqueles que querem andar, querem caminhar, querem ser trabalhados no seu caráter, nos seus relacionamentos e no seu ministério, para vê-los chegar à maturidade, gerando filhos, netos, bisnetos e tataranetos para a glória de Deus. Então a primeira questão é, o discipulado é gerar filhos. Segunda questão é, o discipulado é dar de si, dar o seu tempo. Se você não quer investir nas pessoas, não quer dar o seu tempo, não quer abrir mão de algumas questões, o seu horário, abrir mão da televisão, abrir mão do futebol, abrir mão de alguns prazeres que você tem para investir nas pessoas e ajudá-las a caminhar, então não vale a pena você estar envolvido com o discipulado. Eu quero desafiá-lo a rever as suas prioridades para fazer um discipulado sério, bíblico, e que vai realmente impactar a vida daqueles que vão ouvir o Evangelho através da sua vida. Mas o discipulado também é, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 a 8, criar filhos que geram netos, bisnetos e tataranetos. Olha o que Paulo diz aqui. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu ou ecoou, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, estes homens e mulheres, gerados pelo ministério, pela vida do irmão Paulo em Tessalônica, agora estavam pregando em todo lugar, estavam fazendo discípulos, não só em sua Jerusalém, mas em sua Judéia, em sua Samaria e até os confins da terra. Que coisa tremenda, que compromisso, que gente comprometida com o Evangelho. Aqui está um discipulado sério que passou da 4ª geração. Alguém disse certa vez que um discipulado sério, comprometido, marcado por uma vida de santidade, pela palavra de Deus, por uma restauração do caráter, dos relacionamentos, do ministério, não apenas por um encontro efêmero, passageiro, uma vez por semana, mas algo que realmente valeu a pena, este discipulado vai passar da 4ª geração. E se o discipulado passa da 4ª geração, é porque o discipulador certamente foi muito forte, muito firme e teve graça de Deus para investir de maneira comprometida, bíblica, naqueles que estavam recebendo o discipulado. Você entendeu isso? O discipulado não é um encontro. O discipulado não é mais uma reunião. Não há dúvida que nós vamos ter algumas reuniões para estudar a Bíblia, para apresentar os princípios, para confrontar as pessoas, perguntando sobre como elas estão vivendo a sua semana, o seu dia a dia, como vai o relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, relacionamento no trabalho, como os nossos discípulos estão lidando com as tentações, com as lutas, com as batalhas, com suas crises pessoais, com os seus temores, com as suas frustrações, decepções, amarguras, com a herança que trouxeram da vida familiar. Se as pessoas sofreram abusos, como elas estão lidando com as questões do abuso, elas precisam ser restauradas se foram abusadas, precisam perdoar os seus abusadores e precisam lidar com as deficiências que o abuso trouxe, e pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo é possível vencer as questões do abuso, é possível levantar a cabeça, é possível ser restaurado nas suas emoções, é possível caminhar de maneira saudável e perdoando os abusadores, amando aqueles que de alguma maneira causaram danos à sua vida. Não é uma coisa que acontece de repente, não é numa primeira reunião, não é numa semana da grande bênção, não é num culto especial, é um trabalho a médio e longo prazo, passo a passo, que nós vamos ajudar pessoas através do discipulado. Podemos, na exposição do culto de domingo, ou pela manhã, ou em outra reunião, podemos mencionar algumas destas questões, e não há nada errado com isto, mas o trabalho do discipulado é tete a tete, é trabalho pessoal, gerando discípulos que vão gerar netos, bisnetos e tataranetos, para que o Evangelho possa chegar até os confins da terra, para a glória de Deus. Amém? Deus o abençoe. No próximo vídeo nós vamos dar outras definições sobre discipulado à luz das Escrituras. Eu quero convidar você a ficar firme e a ser um discipulador para valer, comprometido, sem desanimar e muito firme, sempre firme, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe. Seja um missionário, pregue o Evangelho, faça missões
para a glória de Deus entre os povos não alcançados. Amém.